Olá galerinha, estamos de volta aqui com o TN no Enem 2020, uma parceria do Tribuna e do Colégio Over. Vamos aqui discutir alguns temas extremamente relevantes do Enem. Agora vamos ver conflitos geopolíticos e étnicos. Bem, pessoal, nessa aulinha de hoje, essa super aulinha aí de introdução para os estudos de vocês, a gente vai falar rapidamente sobre a geografia dos conflitos, tá certo? E é um tema relevante, sempre tem uma questãozinha ali no Enem, e vocês têm que tomar cuidado, por quê? Porque é um assunto enorme, a geografia dos conflitos, tá certo? Só que uma observação importante que sempre tem que ser feita é essa aqui, ó. A gente tem que saber dividir os conflitos da herança da Guerra Fria, ok? E os conflitos étnicos religiosos. Ah, professor, mas alguns se misturam, de fato, tá certo? Mas eles possuem características extremamente relevantes em relação a se é um conflito étnico ou se é um conflito geopolítico que foi aí, que quer que não, ocorreu ou durante a Guerra Fria ou um desdobramento da própria Guerra Fria, tá certo? Então, conflitos que a gente não pode esquecer, Coreia do Norte, o conflito da Península Coreana, na verdade. Por que eu estou botando Coreia do Norte aí como destaque? Porque pós-fim da Guerra das Coreias, que na verdade ocorreu um armistício, certo? A gente vai ter a separação das duas Coreias, Coreia do Sul aliada aos Estados Unidos, Coreia do Norte aliada à China e à União Soviética, tá certo? Vão aí estabelecer um armistício. Nesse conflito, pessoal, fica evidente essa característica do conflito enquanto da Guerra Fria, tá certo? Inclusive foi um dos primeiros conflitos quentes da Guerra Fria, tá certo? No entanto, hoje, nos últimos 3 anos aí, a gente tem visto um movimento na Coreia do Norte com Kim Jong-un para poder produzir armas, mísseis balísticos, ele está dizendo aí que está produzindo a tecnologia nuclear também, tá certo? E isso aumenta o temor na região. Recentemente nós tivemos uma reunião do Quad, que é um grupo de países, Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, que falam sobre questões na região do Indo-Pacífico, e o Japão lá anunciou que queria aumentar o orçamento militar, justamente preocupado com esse movimento, certo, da Coreia do Norte, tá certo, sobre a região. A Coreia do Norte que hoje em dia é apoiada pela China. E a gente tem que lembrar do novo contexto geopolítico, que é justamente o quê? A nova Guerra Fria. Hoje, sobretudo, a gente vê um movimento muito forte de aproximação desde a crise da Crimeia em 2013, a questão da Crimeia com a Rússia, uma aproximação muito forte de Rússia e China. E a China, quer que não, ajudando esses países. Enquanto o mundo inteiro impôs sanções à Coreia do Norte, a China está lá mandando dinheiro, tá certo? Instalando indústria e assim por diante. Outro conflito marcante da Guerra Fria é em Angola. Quando você tem a descolonização do continente africano, pós-Segunda Guerra Mundial, todo aquele contexto de criação da ONU, liberdade dos povos, etc., você tem um conflito que dura mais de 20 anos em Angola, justamente relacionado à Guerra Fria. Um lado apoiado pelos Estados Unidos, outro lado apoiado pela União Soviética. A Guerra do Afeganistão, 1979, que ficou conhecido como Vietnã Soviético, não é isso? Porque para a União Soviética foi uma guerra com pouco sentido, a União Soviética perdeu muito dinheiro, perdeu muito recurso, não se saiu vitoriosa, Brezhnev, inclusive, foi muito criticado por isso, Gorbachev, depois que assume a União Soviética, ele tira as tropas da região, tá certo? E o Afeganistão, inclusive, vai causar, essa guerra aqui, vai causar outros desdobramentos futuros. Por quê? Porque é daqui que vai surgir o Talibã. Nós tínhamos os Mujahidins, que eram os guerreiros das montanhas, que foram apoiados pelos Estados Unidos para combater a União Soviética na região. Daqui vai surgir o quê? O grupo Talibã. E aí do Talibã você vai ter a dissidência, o grupo vai se dividir, e aí nós vamos ter o surgimento de quem? Da Al-Qaeda, não é isso? E a Al-Qaeda, Osama Bin Laden, é que promove o ataque às Torres Gêmeas.
Depois daquele ataque, a gente vai ter o quê? A doutrina Bush e todo o processo de intervenção militar americana naquela região pós-2001, tá certo? Outro ponto muito importante da Guerra Fria, pessoal, foi justamente as ditaduras na América Latina. A América Latina, como área direta de influência americana, tá certo? Passou por uma política conhecida como USAID, né? Ou USAID, tá certo? A USAID foi o quê, pessoal? Foi justamente uma geopolítica americana, certo? Sobre a América Latina, para estabelecer governos alinhados aos Estados Unidos e afastar a doutrina, né? A ideologia soviética da região, ok? Depois de perder Cuba, os Estados Unidos, ele vai, né, estabelecer essa relação. Os governos que se alinharam aos Estados Unidos, beleza, né, ficaram lá tranquilos. Os que não se alinharam, a gente vai ter ditaduras instaladas nesses países, né? Você vai pegar aí Brasil, Argentina, Chile, né, tantos outros países da América Latina que vão sofrer com a repressão ditatorial de governos alinhados aos Estados Unidos. O próprio caso de Cuba, né? O próprio caso de Cuba, nós tínhamos quem? Fulgêncio Batista, que era alinhado aos Estados Unidos. Então, quando Fidel Castro ele tenta tomar o poder, a única alternativa dele é quem? É se aliar a outra potência que a gente tinha, que era a União Soviética. Tá certo? Então, aqui, pessoal, são apenas alguns conflitos, né? Eu não falei de guerra do Vietnã, né? Tem muitos conflitos aqui que se coloca no cenário da Guerra Fria. E outros conflitos que, inclusive, se misturam, né? Como o conflito aqui da ex-Iugoslávia, por exemplo. Né? A gente tinha ali Tito, que controlava, né, a ex-Iugoslávia. Inclusive, Tito racha com a União Soviética, tá certo? Para poder se estabelecer na região. Após a morte de Tito, você vai ter várias etnias, né, sérvios, kossovos, albaneses, que viviam nessa região, que vão começar uma guerra, né, étnica, né, separatista na região. A gente teve lá, né, o massacre, né, o genocídio, inclusive, né, o general Slobodan, né, Slobodan Milosevic, que recentemente agora se suicidou, né, no Tribunal de Haia, no Tribunal Internacional de Haia, em seu julgamento, né, foi recente agora. Esse vídeo está disponível na internet para todo mundo ver, ok? Nós temos também, né, um outro conflito marcante, pessoal, que é a questão dos curdos, tá certo? Os curdos, né, que na região é conhecido como o maior povo sem pátria que existe, vive ali norte do Iraque, norte do Irã, parte ali da Turquia, norte da Síria também, né, parte da Turquia também pega a Armênia lá em cima, tá certo? É o maior etnia sem pátria, o maior povo sem pátria que existe no mundo. E é um povo também que sofreu, né, foi muito perseguido por Saddam Hussein. Hoje em dia, Erdogan, ditador da Turquia, desde 2016, está lá bombardeando os curdos, né? Os curdos, inclusive, que foram armados e treinados pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, né, na Síria. E interessante que o Estado Islâmico, pessoal, também foi armado pelos Estados Unidos na Guerra do Iraque. Né? Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, né, ele arma milícias sunitas para ajudar a manter-se no poder na região, né? Afastar aí dissidentes que queriam tomar o poder no Iraque. E aí os Estados Unidos ajudam a armar grupos que vão depois se organizar com o ISIS, né? Aí depois vai armar os curdos para combater o ISIS e agora os curdos estão armados lá, entrando em conflito com a Turquia, ok? Outro ponto muito importante. Nós temos também a questão da Nigéria, não é isso? E aí nós temos um grupo terrorista muito conhecido que é o Boko Haram, na Nigéria hoje, né, fez muitos atentados recentemente, né, a gente teve em 2014, quando eles ficaram famosos, o caso das meninas que foram sequestradas, né, agora recentemente, 2, 3 anos atrás, a gente teve o caso das crianças, né, que foram utilizadas como atentados à bomba na região da Nigéria, cerca de 80 criancinhas, pessoal, né, que foram mortas, né, por esses atentados, né? Então, Boko Haram, hoje na Nigéria, faz uma forte pressão terrorista. E nós também temos a China, não é, pessoal? A China hoje, temos ali a questão do Tibete e a questão de Xinjiang, né? O povo uigure e o povo tibetano, que são duas regiões, duas províncias da China que foram invadidas no período expansionista chinês. E essas duas etnias hoje, elas vivem, né, oprimidas, né, com restrições de direitos, com restrições de liberdades individuais
promovidas pelo governo chinês. Ok, pessoal? Aqui são dicas rápidas que vocês têm que estudar, mas aí a geografia de conflitos é gigante. É um tema que vocês têm que se aprofundar, tá certo? Então vem com a gente que a aprovação é certa. Valeu, pessoal!